Seção 2ª. Da aplicação das penalidades. Artigo 148. Na aplicação das penalidades, deverão ser consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço público e para a guarda municipal, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais. Artigo 149. Não haverá aplicação de penalidade disciplinar quando for reconhecida qualquer causa de justificação. Parágrafo único. São consideradas causas de justificação. Inciso 1º. Ter havido motivo de força maior, plenamente comprovado e justificado. Inciso 2º. Ter sido cometida transgressão. Alínea A. Na prática de ação meritória, em estado de necessidade, no interesse do serviço ou da segurança urbana. Alínea B. Em legítima defesa própria ou de outrem. Alínea C. Em obediência à ordem superior, desde que não manifestamente ilegal. Artigo 150. São consideradas circunstâncias atenuantes. Inciso 1º. Relevância dos serviços prestados. Inciso 2º. Ter o agente confessado a autoria de infração ignorada ou imputada a outrem. Inciso 3º. Ter o infrator procurado diminuir as consequências da infração antes da punição, reparando os danos. Inciso 4º. Ter sido cometida a infração. Alínea A. Para evitar mal maior. Alínea B. Em defesa própria de seus direitos ou de outrem, desde que não constitua causa de justificação. Alínea C. Por motivo de relevante valor social. Artigo 151. São consideradas circunstâncias agravantes. Inciso 1º. Prática simultânea ou conexão de duas ou mais infrações. Inciso 2º. Reincidência de transgressões. Inciso 3º. Conluio de duas ou mais pessoas. Inciso 4º. Cometimento da transgressão. Alínea A. Durante a execução de serviço uniformizado. Alínea B. Em presença de subordinado. Alínea C. Com abuso de autoridade hierárquica ou funcional. Alínea D. Com premeditação. Alínea E. Em presença de público ou de seus pares. Alínea F. Com induzimento de outrem à coautoria. Alínea G. Utilizando armamento, equipamento ou veículo da instituição. Artigo 152. A advertência é a admoestação verbal ou escrita feita ao guarda municipal transgressor, conforme a hipótese, aplicável de modo privado ou ostensivo. Artigo 153. A repreensão será aplicada por escrito, nos casos de descumprimento de dever funcional previsto em lei, regulamento ou norma interna que não justifique a imposição de penalidade mais grave, conforme a hipótese. Artigo 154. A suspensão será aplicada nos casos de reincidência específica das faltas punidas com a repreensão, bem como nos casos de violação das proibições que não constituam infração sujeita à penalidade de demissão ou rescisão de contrato, e não poderá exceder a 90 dias consecutivos. Parágrafo 1º. Será punido com suspensão de até 15 dias consecutivos o integrante da GmbH que, injustificadamente, recusar-se a ser submetido à inspeção médica determinada por autoridade competente, cessando os efeitos da penalidade uma vez cumprida a determinação. Parágrafo 2º.
Será punido com suspensão de 15 dias consecutivos o integrante da GmbH que, injustificadamente, deixar de comparecer, quando comprovadamente convocado, para prestar depoimento ou declaração perante a Corregedoria Geral do Município, a Corregedoria da GmbH ou perante quem presidir, na forma desta lei, a sindicância ou ao processo administrativo disciplinar. Parágrafo 3º. Quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de suspensão poderá ser substituída por multa, na base de 50% por dia de vencimento ou remuneração, na proporção de tantos dias multa quantos forem os dias de suspensão, ficando o integrante da GmbH obrigado a permanecer no serviço para o qual se encontrar escalado. Artigo 155. As penalidades previstas nos incisos E4 do artigo 147 desta lei terão seu registro cancelado na ficha individual de registro do guarda municipal após o decurso de 5 anos de exercício, se o mesmo não houver, nesse período, praticado nova infração disciplinar. Parágrafo 1º. O cancelamento do registro não surtirá efeitos retroativos. Parágrafo 2º. O integrante da GmbH não será considerado reincidente, para quaisquer efeitos disciplinares, após o decurso do prazo previsto no caput deste artigo. Artigo 156. A demissão será aplicada nos seguintes casos. Inciso 1º. Crime contra a administração pública. Inciso 2º. Abandono de cargo ou função. Inciso 3º. Desídia no desempenho de cargo ou função. Inciso 4º. Ato de improbidade. Inciso 5º. Má conduta ou mau procedimento. Inciso 6º. Insubordinação grave em serviço. Inciso 7º. Ofensa física, em serviço, a servidor ou particular, salvo sem legítima defesa ou no estrito cumprimento do dever, nos casos previstos em lei. Inciso 8º. Crimes contra a liberdade sexual e crime de corrupção de menores. Inciso 9º. Aplicação irregular de dinheiro público. Inciso 10. Revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo ou função, para lograr proveito próprio ou alheio. Inciso 11. Lesão aos cofres públicos. Inciso 12. Dilapidação do patrimônio público. Inciso 13. Corrupção. Inciso 14. Acumulação ilícita de cargo, emprego ou função pública, desde que provada a má-fé do servidor. Parágrafo único. As infrações previstas no artigo 137 desta lei, além dos atos que resultarem em violação aos demais dispositivos desta lei, também poderão ser punidos com pena de demissão, caso sejam consideradas como infrações graves. Artigo 157. Além dos casos enumerados no artigo anterior, é causa de demissão a sentença criminal transitada em julgado que condenar o integrante da GmbH a mais de 2 anos de reclusão. Artigo 158. Verificada a acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas, em processo administrativo disciplinar, se ficar comprovada a boa-fé do guarda municipal, o mesmo poderá optar por um dos cargos. Parágrafo 1º. Provada a má-fé, o servidor perderá os cargos que estiver exercendo no serviço público municipal e restituirá o que tiver percebido indevidamente. Parágrafo 2º. Sendo um dos cargos, emprego ou função, exercido em outra esfera administrativa, esta será comunicada da demissão verificada na esfera municipal. Artigo 159. Será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do inativo que tenha praticado, na situação de atividade, falta punível com a pena de demissão.
Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, ao ato de cassação da aposentadoria ou da disponibilidade seguir-se-á o de demissão. Artigo 160. A destituição de cargo em comissão ou de função pública será aplicada nos casos de infração sujeita às penalidades de suspensão e de demissão. Parágrafo 1º. Constatada a hipótese de que trata este artigo, a exoneração efetuada nos termos da lei será convertida em destituição de cargo em comissão ou de função pública. Parágrafo 2º. Sendo o integrante da GmbH detentor de cargo público efetivo, a aplicação da penalidade de destituição do cargo em comissão ou de função pública não impedirá a aplicação das penalidades de suspensão ou de demissão. Artigo 161. A demissão ou a destituição de cargo em comissão ou de função pública, nos casos dos inciso 4. Artigo 162. A demissão para o detentor de cargo de provimento efetivo ou a destituição de cargo em comissão ou de função pública para o não detentor de cargo provimento efetivo incompatibilizam o ex-integrante da GmbH para nova investidura em cargo público municipal pelo prazo de 5 anos. Artigo 163. Considera-se desidiosa a conduta reveladora de negligência no desempenho das atribuições e a transgressão habitual dos deveres de assiduidade e pontualidade. Artigo 164. Configura abandono de cargo a ausência intencional do integrante da Guarda Municipal ao serviço por mais de 30 dias consecutivos. Parágrafo único. O processo administrativo disciplinar mandado instaurar pela Corregedoria da GmbH para apuração do abandono de cargo, no qual serão assegurados a ampla defesa e o contraditório, será sempre precedido da publicação, no Diário Oficial do Município, de edital de convocação do integrante da Guarda Municipal para comparecer ao órgão em que estiver lotado.